Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais uma edição aqui do Histórias e Memórias, o seu podcast eternizador de histórias marcantes e edificantes da nossa cidade. E hoje tenho a incrível honra de poder eternizar o enredo de vida de quem eterniza momentos. Falo dela, a videomaker Sara Araújo, que me dá a honra da sua presença aqui no podcast eternizador de histórias. Sara, primeiramente, seja muito bem-vinda. Obrigada. E é uma honra inenarrável poder te receber. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário de quem vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vindo. Obrigada, é um prazer estar aqui. E é um pouco difícil estar na frente da câmera, já comentei com você sobre isso. Mas é muito bom saber que estar aqui e poder compartilhar um pouquinho da história, né? De como é que é um pouquinho do trabalho, do processo e contar, né? O que tá aí para ser contado, registrado, é muito bom. Eu que agradeço por ter aceitado o convite, é sempre uma honra inenarrável, né, e estupendo a poder conversar com pessoas que fazem por onde na cidade como você. Para começar nosso bate-papo, antes de a gente poder entrar nos pormenores daquilo que você faz com maestria, nós sabemos que o assunto saúde mental, ele ganhou forma, ganhou abrangência em toda a sociedade a partir de 2020, no sentido de... Eu brinco que existe a forma que a saúde mental, que esse assunto era tratado pré-pandemia e pós-pandemia. Haja vista que hoje em dia nós temos visto como os profissionais que cuidam da mente ganharam importância e relevância na sociedade. Falo de psicólogos principalmente, médicos psiquiatras, terapeutas, hipnoterapeutas, enfim. Feito essa pequena introdução, como está a Sara mentalmente falando neste primeiro mês, praticamente, de 2026? Tudo sob controle, não tô jogando pedra em ninguém. Brincadeira. Tá tudo bem, graças a Deus. Eu já comecei 2026 com essa... redefinindo, a gente começa sempre o ano redefinindo algumas coisas e eu já comecei redefinindo pela minha saúde, priorizando tempo de qualidade, descanso, porque venho aí, né, de um ano muito intenso, como a gente estava conversando antes. 2025 foi o ano, né, dos eventos e foi muito lindo tudo que eu registrei. Eu tenho muito orgulho de falar disso. Casamentos, aniversários, festa infantil, foram momentos assim maravilhosos. Mas a gente tem que priorizar esses momentos de descanso, de se reorganizar. Metas pessoais eu coloquei também para 2026 e em 2026 eu acredito que vai ser a Sara 2.0 aí, que vai estar atuando, que vai estar se apresentando também para quem me contrata, para quem desejo o meu serviço mais pertinho. Então, eu quero realmente trazer essa sensação de que a pessoa me contratando vai ser uma áurea leve. E para isso eu preciso estar bem. Com certeza. E sobre o que você faz com maestria, mas sobretudo a versão Sara pessoa, CPF. E pensando naquilo que você viveu, não somente você, mas principalmente toda a sociedade viveu na pandemia. Qual foi o grande legado que, sobretudo, os anos de 2020 e 2021 deixaram na sua vida, na sua história? Viver. Tudo aquilo que eu puder viver. Porque é muito bom quando você tem alguém por perto. Sim. A internet veio para poder reduzir um pouco dessa distância, mas antes dela, a gente tinha a proximidade pele a pele, né? O abraço. O abraço é aquela coisa de você realmente sentir a pessoa. E eu determinei mesmo pra mim, eu quero viver. Eu quero viver tudo aquilo que é o contrário que a internet proporciona. Claro. Que, né, muitas vezes a gente tá num café com a pessoa e a pessoa tá, né, ali scrollando o feed, vendo muitas coisas e gira muito em torno disso a vida da gente hoje em dia. Então, se eu puder viver bem vivido, pra mim
é interessante, pra mim, eu já me considero como vencedora. Amém. É importante isso daí. Eu já tenho isso muito em mente comigo. Como era a Sara Araújo nos tempos de colégio estadual? Eu era aquela menina que tava ali sentada na fileira do meio, no meio da sala. Muito sonhadora. Eu tive muita vontade de muita coisa na época. Tava um pouco perdida, não vou mentir pra você, não. Mas eu era a pessoa que era simplesmente alguém sonhadora. Talvez muito limitada para poder realizar os sonhos na época. E aos poucos, muito aos poucos mesmo, eu fui conquistando aqueles sonhos que estavam ali. Então, eu era essa pessoa, eu era a Sara sonhadora. Mas que na hora que eu fui realizar algumas coisas, foi os passinhos, degrauzinho, tijolinho por tijolinho, né? Que a gente costuma falar. Foi isso. O tempo de escola, ele é muito nostálgico pelo fato de que ele preserva na nossa mente inúmeras lembranças inovidáveis, né? Como diriam os argentinos, que são impossíveis de serem esquecidas. E talvez tenha um tópico muito interessante que faz o tempo escolar para lá de nostálgico, que é a seguinte questão. Tudo que a gente viveu na escola, dentro da escola, mas sobretudo na nossa vida, o que a gente vivia na nossa vida em relação a essa época, não volta mais. Não. Em qual aspecto? Durante o tempo escolar, a nossa única obrigação da vida era qual? Passar de ano. Nossos pais trabalhavam e a gente tinha que passar de ano. Diferentemente do que acontece nos tempos atuais enquanto adultos. Por ser um tempo muito nostálgico e carregado de muitas lembranças, quando você passa em frente ao colégio estadual, que é um colégio icônico para a história de Valadares, independentemente do dia, do horário, do mês, do que você possa estar vivendo na sua vida, qual é a grande lembrança que vem na sua cabeça na hora? Eu lembro muito dos meus professores. Eu tinha professores ali que eram mais rígidos, eram mais filosóficos, eram mais exatos na hora, né, de lidar com a gente. Mas eu não tenho o que reclamar. Nada de lá. Absolutamente nada. Eu sempre me vejo com as memórias daquela sala. A minha sala era uma sala... Era uma sala bem, assim, ativa. Sim. Não vou usar outro termo, não. Vou usar esse. Era uma sala bem ativa. E já teve churrasco dentro da minha sala. E nem tinha airfryer na época, tinha? Não, mas Meu tinha... Deus. Mas tinha uma... Como é que é o nome, gente? Sanduicheira. Sim, misteira. Misteira, isso. E tinha... Eles levavam, gente, eu sou arte. Então, assim... Meu Deus. Foi lá que eu tive... além dessas memórias, né, dos meus professores, dos meus colegas que construíram essas memórias engraçadas ali comigo, foi o meu primeiro contato com o audiovisual. Sim. Eu lembro de uma professora de artes e ela pediu pra gente contar a história do cinema. Uau. E foi um trabalho que a gente contou sobre a trajetória dos irmãos, acho que é Lumière, né? Sim. Lumière, isso mesmo. E aquilo ficou na minha cabeça. E a gente contou a trajetória. E um amigo meu em específico, ele montou um vídeo. E o vídeo ficou tão lindo, mas tão lindo, que eu falei, como ele fez isso? Aí tudo começou ali. Sim. Aquele... assim, começou, mas ficou guardado, né? Porque eu passei por outros caminhos antes de chegar no que eu sou hoje. Mas eu fiquei me questionando como ele fez isso. E ele, na mesma posição ali, né, de aluno que eu, ele entregou um vídeo que, na minha opinião, dava para ser passado no Fantástico, de tão maravilhoso que ficou o vídeo. E ele contando a trajetória, e tinha os frames, assim, do vídeo, os filmes passando. Eu falei, gente, que história. E no final,
Eu tava ali contando, né? Era um trabalho em grupo. Eu tava ali contando um pouco da história, mas eu mais aprendi do que falei, Sim. sabe? Coloquei pra fora o meu conhecimento, mas eu mais aprendi com o meu próprio grupo. Então, aquilo pra mim foi, assim, uma virada virada de chave que ficou guardada. Porque, como eu te disse, né, passei por outros caminhos antes de ser a Sara que eu sou hoje, na profissão que eu estou hoje. Sim. E foi assim, aquele momento ali é um dos que eu guardo pra sempre. Que legal. Que toda vez que eu passo na calçada do estadual, eu lembro. É esse momento. A sua vida, ela tem uma situação que ela é muito nova na sociedade, que é o trabalho que vocês fazem. Uhum. Há 15, 20 anos, até por conta de como a tecnologia caminhava, não existia videomaker, não existia storymaker, não existia pessoas que realizavam um trabalho em um evento em tempo real. Nós somos do tempo, é óbvio que eu sou mais velho que você há alguns anos, e eu me recordo de, nas festas juninas do Imaculado, onde eu estudei, nas séries iniciais, os pais contratavam um fotógrafo para ele poder tirar as fotos das crianças para entregar depois de 1, 2, 3, um mês. 3 semanas, um mês. Uhum. Hoje em dia, não. É tudo real. Assim como é o seu trabalho. Mas antes da gente poder falar na parte prática, como se deu o seu início nessa área digital voltada para a eternização de momentos em grandes eventos? Então, vamos lá mesmo do inicinho. Eu tinha um iPhone 7 e um sonho. Era só isso que eu tinha. E tudo começou... antes de eu ir pro evento, eu comecei a registrar cirurgias. Sim. Mas como que eu fui registrar cirurgias? Antes de tudo, como eu te disse, né, ficou guardado essa questão, né, do cinema, do sonho ali, do vídeo. Ficou guardado lá no ensino médio comigo. Eu fui fazer técnico de enfermagem. Fiz o técnico de enfermagem, comecei a trabalhar na área. Vou encurtar bastante a história, mas eu comecei a trabalhar em uma empresa daqui de Valadares, que nós lá somos instrumentadores cirúrgicos. E aí, eu tava com esse iPhone 7, eu tive a oportunidade de comprar esse iPhone 7. Comprei com o dinheiro que eu recebia na época trabalhando em um outro lugar. Eu era caixa. Eu trabalhava na caixa... Não, como é que é? Peraí. Eu trabalhava tipo caixa do mercado, como é que é? Caixa, você tá fazendo. Eu trabalhava em um caixa. Sim. Isso, eu trabalhava em um caixa de uma loja. Se puder cortar essa parte. Eu trabalhava em um caixa de uma loja. E aí o dinheiro que eu recebia, eu guardava. Porque, né, eu não tinha muito recurso para comprar um celular bacana. Então eu guardei, comprei esse iPhone 7. E aí, na época, eu já estava com esse iPhone, comecei a trabalhar nessa empresa que eu tô te falando, que nós tínhamos essa função lá de instrumentadores cirúrgicos. E aí, eu ia para cirurgias, aí eu falava, nossa, esse negócio aqui é interessante, eu podia mostrar isso daqui. Aí mostrava um pouco do material, a gente não podia mostrar muita técnica cirúrgica, porque envolve sangue, né? Envolve partes do corpo humano que a gente, né, não pode mostrar por questão de ética mesmo. E aí, eu comecei a fazer vídeos daquilo ali. Vídeos no próprio celular. Então, na época, nem tinha os aplicativos que tem hoje. Era literalmente... os aplicativos que tinham na memória do celular. E às vezes eu ainda passava pro computador para poder montar no Media Player, eu acho que era esse aplicativo. Gente, era muito assim, pré-histórico, vamos dizer. Em vista do que a gente tem hoje, que avançou muito rápido. E aí eu comecei a juntar essas imagens e mandava
mostrava, né, pessoal, não, ficou muito bom. Aí começou, ficou muito bom. Pode postar isso daí, coloca lá no nosso Instagram. Colocava lá no Instagram e o negócio rendia. E aí, eu comecei a fazer, fui fazendo. Aí, um dia, uma cerimonialista, para quem não sabe, né, a cerimonialista é o profissional que organiza o evento, né? Antigamente tinha outro nome, promoter. Aí, hoje já, né, tem esse nome de cerimonialista. E aí, uma delas me convidou para poder registrar o evento que ela estava organizando. Aí, entrei pela primeira vez fazendo bastidor. E aí ela né, falava e mostrava um pouco do que tinha, né, nesse evento. Mas, inicialmente, o trabalho era muito ruim. Gente, como meus vídeos eram péssimos. Era um negócio assim... Como que... Eu olho, assim, pra esse trabalho, eu queria até achar ele, porque eu tava, né, scrollando o feed e eu não achei. Eu acho que eu tive tanto problema com esse passado aí que eu apaguei o vídeo. Mas eram vídeos muito ruins. Eu tô assim, gente, como que eu fui capaz disso? Pensei, né? Sim. Mas é o início, né? Claro. Esse início, a gente realmente estranha ele depois de alguns anos na área. E aí, eu comecei assim, eu lembro que na época... Eu só conhecia eu e mais 2 pessoas aqui em Valadares que faziam esse tipo de serviço. Então, não tinha profissionais para poder fazer, mas tinha mercado. E quando o mercado, né, percebeu que tudo que estava sendo veiculado ali, gravado, podia já ser postado em um tempo muito menor do que... as mídias, né, que já estavam ali trabalhando, né, convencionais, digamos assim, entregavam na época, aí começou o pessoal ver e querer também. Sim. Aí eu lembro de uma vez que uma noiva chegou pra mim e falou assim, você consegue filmar o meu casamento e postar tudo em tempo real pra mim? Aí eu falei, bom... O que é o tempo real pra você? Perguntei pra ela. Ela, não, você vai filmar e aí já vai postando. Aí eu fui explicar pra ela como que é feito. Que primeiro a gente filma, depois a gente seleciona a imagem, depois a gente pega essa imagem selecionada, várias imagens selecionadas e monta aí o vídeo, né? A gente coloca, né, faz os cortes, coloca uma música e entrega pra plataforma em questão. E ela, pode ser, é isso que eu quero. Fechou comigo. Legal. E foi o primeiro casamento fechado. E aí, na época, ela não foi a primeira noiva que eu atendi. Teve outra noiva antes que o casamento aconteceria em uma data anterior ao do dela. Aí eu falei, cara, eu acho que dá pra fazer pra noiva, né? E eu também, na época, não tinha tanta... informação na internet sobre o serviço, porque o serviço é um serviço novo, de você trabalhar e já entregar tudo ali, uma cobertura em tempo real, é muito novo. Então, a gente não tinha curso, a gente não tinha nenhum especialista falando sobre isso. E eu tô falando isso de 4 anos atrás. Então, se você analisar, não é muito tempo. Aconteceu ontem. E essa profissão teve um boom. E se falando aqui de Valadares, muitas pessoas só ficaram conhecendo essa profissão no ano passado. Mas já tinha essa proposta lá fora. Eu tô falando, né, de fora do país e também aqui do Brasil mesmo. Em São Paulo já tinha, né, pessoas que já faziam isso. E aí deu esse boom dos story makers aqui no Brasil, agora falando, né, do nosso país. Deu esse boom. Então, hoje a gente eu participo de grupos no WhatsApp a nível de Minas Gerais, participo a nível de Brasil e tem muito profissional, assim, bom. E eu estou falando de profissionais, porque tem muita gente que achou que só por ter um celular
poderia facilitar as coisas e sair filmando tudo que via pela frente. Mas não é assim. Claro. Você precisa ter uma ética, você precisa saber o seu lugar de posicionamento físico mesmo. Além de você já, né, ter um casamento, um fotógrafo, um filmmaker ali que está registrando para fazer o filme do seu casamento, e os storymakers, que são esses profissionais que vão jogar tudo ali em tempo real no Instagram ou outra rede social em questão escolhida pelos noivos. Então, a gente tem essa facilidade em jogar tudo. Muitos filmam com o celular. Eu faço de forma híbrida, né? Celular e câmera. Depende, né, da situação ali. Às vezes eu quero filmar o calor do momento da pista, aí eu vou ali na câmera do iPhone. O iPhone entrega muito isso, e o avanço dessa tecnologia proporcionou que muita gente entrasse no mercado. Sim. Né? Temos muitas pessoas despreparadas, infelizmente. Mas as pessoas que estão aí no mercado já têm um certo, né, tempo. A gente está falando, né, não vamos tirar o mérito do tempo. O tempo faz bons profissionais. Tudo aquilo que você faz repetidas vezes, você se torna bom. Esses profissionais, assim, eu indico de olhos fechados. Às vezes eu já não tenho mais a agenda. Gente, fecha com fulano, com Beltrano, com Ciclano. E é muito satisfatório quando a pessoa que te contratou chega, olha o trabalho, nossa, já tá tudo lá, e o melhor, ficou impecável. Aquilo dá um alívio no coração, porque a gente fica tenso executando o trabalho. Fica muito tenso, mas é muito gostoso, muito mesmo. Eu amo muito o que eu faço, confesso. Sou suspeita a falar, mas tudo isso que aconteceu é tudo muito novo. Eu entendo algumas pessoas terem essa questão de eu não quero, eu quero o com câmera. Né? Eu entendo a preferência. Muitos ainda têm essa dificuldade de entregar uma qualidade pelo celular, mas se esforçar, se estudar, consegue entregar, que a pessoa olha para a imagem de câmera, olha para a imagem de celular e fala, eu não sei qual foi feito de câmera. Então, isso hoje é possível, mas a pessoa tem que sair da zona de conforto, tem que estudar, e ela precisa dar o máximo dela, ela precisa ser profissional. Não adianta você comprar um iPhone e achar que eu sou storymaker ou eu sou videomaker e vou entregar tudo para você em tempo recorde. Não adianta. Tem um tópico no seu trabalho que talvez seja um dos tópicos mais importantes e, acima de tudo, emocionantes, que é a pureza e, ao mesmo tempo, a responsabilidade de eternizar um vídeo, por exemplo, no Story, que vai ter ali 15, 20 segundos, que serão transformados em momentos eternizados por toda uma história. Qual é o sentimento que você possui sobre essa demanda que você acaba ficando encarregada de fazer, que é qual? Eternizar momentos por toda uma eternidade. Vou citar o último que eu fiz, que foi uma realização pessoal, o parto. Foi o meu primeiro trabalho de registrar o nascimento da vida. Normalmente a gente registra o meio da vida, né? Sim. Que é o casamento, um aniversário. Mas o capítulo 1 da vida, ele é assim... Na hora que eu terminei de registrar esse parto, eu parei assim no carro e eu chorei. Eu falei, como eu fui privilegiada. Eu já trabalhava na área, eu via já tive o privilégio de ver alguns partos. Mas registrar o capítulo 1 da vida, como a gente registra as outras histórias, aquilo pra mim, eu falo, eu até fico um pouco trêmula, porque é
inexplicável. Eu não tenho uma palavra para poder dar para você agora e colocar essa palavra aqui como descrever aquele momento. Foi único demais. Eu coloquei a minha capacidade ali de trabalho para jogo e eu tive pouco menos de 3 minutos para registrar a emoção de uma neném nascendo, dos pais vendo a cena e de tudo e encaixar aquele quebra-cabeça para no final você olhar o panorama e ver que a mãe chegou pra mim e falou assim, eu chorei no seu vídeo, mas não chorei no parto. E realmente não tem imagem da mãe chorando no parto, mas ela mandou pra mim uma fotinha depois que ela se emocionou vendo o vídeo. Então, pra mim, eu atingi o meu objetivo de vida. Registrar com emoção. Eu passei isso em um vídeo de um nascimento, pra mim eu zerei. Zerei a trend, se eu posso falar. Pensando naquilo que você faz durante os eventos. Uhum. Qual é a principal característica, Sara, que uma videomaker precisa ter realizando um trabalho de eternização de momentos únicos? Pegando todos os eventos que você cobre, podem ser os casamentos, os partos, que não deixa de ser um evento, e o mais importante de todos, né? Porque é o nascimento de uma vida, formaturas, bodas de prata, enfim. Qual é a principal característica que uma videomaker precisa ter para se dar bem e para obter sucesso no mercado atual? Profissionalismo em primeiro lugar. E essa pessoa precisa ser empática. Porque quando a gente tá em um evento, a gente tem que lembrar que é em prol dos noivos ou em prol do aniversariante. A gente tá ali, a gente não quer ser pedra de tropeço para ninguém. Nós precisamos trabalhar em harmonia. Todo mundo quer um registro, todo mundo quer uma foto, quer um vídeo. E quando esse contratante chega até a gente, ele quer ver em poucas horas o que acabou de acontecer. É sempre assim. E a gente precisa alinhar as expectativas com a equipe. Eu tenho um bom relacionamento com o pessoal daqui de Valadares, né? Que a gente trabalha muito em muitos eventos juntos. Com fotógrafos, com, né, os videomakers também. E a gente precisa alinhar, a gente precisa ter boa convivência. Porque isso faz com que aqueles momentos que estão ali acontecendo, eles de fato sejam autênticos, sejam afetuosos e todo mundo esteja ali profissionalmente em prol de um bem, né? Que o bem é a memória. Que aquela pessoa ela não volta no tempo para poder viver o aniversário, o casamento, o nascimento, enfim, o que for. Mas ela volta na fotografia, ela volta no vídeo com muito carinho e vê tudo que aconteceu, tudo que foi vivido ali. Ela volta através de tudo isso que eu te falei. Então, a principal característica, na minha sincera opinião, é você ser empático com o cliente que te contratou. Qual foi o grande sonho que você já realizou sendo videomaker? Registrar o nascimento. E esse foi o maior. Eu sempre quis registrar um nascimento. Qual é o grande sonho que você almeja realizar sendo videomaker? Essa é difícil. Talvez poder levar um pouco do que eu sei para outras pessoas em forma, né, de workshop. A gente tem um projeto para isso, um projeto grande, inclusive com parceria de amigos que trabalham na área, que a gente já pensou em fazer para
Arrebanhar seria a palavra? Não, expandir. Sim. Seria para poder expandir esse conhecimento para outras pessoas e mostrar para elas que o mercado também pode estar na sua mão. Através de um celular, através de um celular que você faz um upgrade para uma câmera, e mostrar que é possível você registrar não apenas, né, um casamento ou um nascimento, mas qualquer pessoa que precise de registros para sua empresa mesmo. Por exemplo, eu lido, né, muito com isso, com empresas, e faço até mesmo a cobertura do dia dessa empresa para o Instagram profissional deles. E essa vai ser, eu acredito que quando isso sair do papel, essa vai ser uma realização. Expandir esse conhecimento. Spoiler, quem sabe, de uma novidade para este ano de 2026. Sara, qual que é a maior mentira que você já ouviu de uma pessoa que não atua no que você está inserida, na área que você está inserida, mas que se tornou uma verdade, só que as pessoas não sabem que isso é uma mentira em relação ao trabalho de uma videomaker? Ixi. Eu acho que não tem, assim, algo que seja mentira. Tem a crítica, né? Levando por esse lado, eu vejo muitas pessoas criticando essas pessoas que trabalham com o vídeo e que entregam ele em pouquíssimo tempo. É até um pouco polêmico falar disso, mas eu acho importante a gente trazer esse tema, porque é o que eu disse, você precisa ser um profissional, você precisa estudar, sair da sua zona de conforto, não é apenas comprar um celular, não é apenas você sair filmando tudo na sua frente. E eu acho que por conta disso, acontece muita crítica em cima do trabalho. Desse trabalho que hoje eu diria que se manchou muito facilmente. Facilmente também a gente vê essas... Eu falo mentiras, porque a gente não pode generalizar. Assim também como eu não posso falar que todo jornalista tem uma péssima dicção. Porque a gente tem jornalistas muito bons. A gente tem publicitários muito bons. Nem todo publicitário conta mentira. E a gente precisa ponderar na hora que a gente vai fazer essas críticas. Mas também se tornou uma verdade. Que todas as vezes que a gente vê alguém com o celular na mão, filmando tudo, chamam essas pessoas de videomaker, né? Quando na verdade não são. Então, falta essa sensibilidade ao lidar com esse tema. E é importante a gente disseminar isso. Eu tá falando disso aqui agora, é uma barreira que se quebra. Claro. Quando existe muita informação negativa em cima da nossa profissão. Sim. Existem aquelas pessoas que não são profissionais, mas existem quem é profissional e que tá fazendo o seu nome ali no mercado de boa com a galera, que não dá trabalho para ninguém e que entrega com uma qualidade boa. E virou sinônimo, filmar com celular, virou sinônimo de trabalho ruim, trabalho amador, né? Eu dei talvez essa volta longa aqui para poder falar de algo que sofreu muito hate, Sim. né? Em cima da profissão de videomaker, de storymaker, que entrega tudo muito rápido. Mas não é assim. A gente precisa observar muito antes de contratar. A gente precisa ponderar, inclusive, as nossas palavras para poder lidar com o ser humano em si, né? Porque tem muita gente aí que não tem filtro, não. Que lida com isso aí sem ter o mínimo de empatia, né? Para saber, poxa, vamos conversar primeiro, né?
O que é ser videomaker para a sua história de vida? É ser memorável. A pessoa vai lembrar de mim, antes, né, ela... quem fez? A Sara que fez. Ela vai lembrar de mim, e quando ela vai pro registro, ela vai encontrar a sensibilidade do dia. Então, isso aí pra mim é ser memorável. A nossa vida, ela é um livro aberto. E que só será fechado no dia que Deus nos chamarmos para morar com ele, perdão. E nós sabemos que pelo fato da nossa vida se parecer com um livro, todo livro que se preze tem páginas positivas e páginas negativas. Que podem vir através e podem ser escritas com inúmeras histórias diferentes, boas ou ruins. E todo livro que se preze, você vai encontrar um livro contando histórias maravilhosas e um livro contando histórias não tão bonitas assim. Isso faz parte da nossa vida. E como a nossa vida se parece com um livro, diferentemente do que acontece nos livros propriamente ditos, nos livros das nossas vidas enquanto seres humanos, nós temos outras formas de capítulos e páginas. O que eu quero dizer? Na nossa vida, um capítulo pode ser um dia, pode ser um momento, pode ser um ano muito marcante, um mês muito especial, uma semana para lá de fundamental para uma decisão ser tomada na vida pessoal ou profissional. Enfim, nós temos inúmeros capítulos e livros, capítulos e páginas que podem vir através de diferentes formas. Feito esse pequeno preâmbulo. No livro da sua vida você tem 2 capítulos que são únicos. Porque, como eu te disse, os capítulos na vida da Sara podem vir através de diferentes formas. E além de tudo que eu te citei, podem vir também através de pessoas únicas, marcantes e edificantes para a nossa história de vida. Logo, te faço a seguinte indagação. No livro da sua vida, como você classifica 2 capítulos que atendem pelos seguintes nomes: Yara e Gilsemar? Eita! Gilsemar é meu tio, ele me ligou ontem só pra ouvir minha voz. E eu classifico ele como... Eu vou dizer uma palavra aqui que eu vejo ele assim, eu vejo ele como uma rocha. E uma rocha, não necessariamente ela é fisicamente, né, dura, ela é firme, mas é só fisicamente. Mas quantas coisas aquela rocha aguenta, né? Ela suporta. Eu vejo ele muito como essa pessoa, assim. Que aguenta, que suporta. Quantas vezes eu já conversei com ele que foram conversas, assim, tão cabeça, tão firmes naquilo que a gente estava conversando, que no final a conversa acabou e a gente foi cada um para sua casa, cada um para sua cidade, que ele mora em BH, ele não mora aqui. E eu fiquei lembrando aquilo por semanas e que saudade, né? Já a Yara, minha mãe, ela é aquela pessoa que sempre me deu asas. Vai, voa. Se você precisar voltar, eu estou aqui. Mas ela nunca me impediu de ter as experiências, principalmente profissionais, porque eu tive, né, experiências profissionais em São Paulo, em Belo Horizonte, quando eu passei por esses lugares também. E ela ficava com o coraçãozinho pequeno, ficava assim com o coração na mão, mas acho que 80% do que eu sou hoje, eu devo a ela, por ela
me proporcionar a viver essas experiências com asas muito abertas. Como eu disse anteriormente, nós temos, enquanto seres humanos, capítulos bons e ruins. E você citou agora 2 capítulos para lá de especiais, positivamente falando, na sua história de vida. Mas em contrapartida, qual é o capítulo mais triste da sua vida? Eu tenho capítulos tristes e eu não faço nenhuma questão de lembrar deles. Mas perdas, né, de pessoas muito importantes para mim são capítulos tristes. Aquilo que eu não consegui alcançar, talvez por imediatismo da minha parte, pode ser um capítulo triste. Mas todo capítulo triste, eu entendo que no final eu mudo ele. Alguns eu não consigo, né? Porque a gente é humano, a gente não consegue reverter, por exemplo, a morte. Sim. Mas a gente consegue mudar muita coisa para que o triste seja o feliz, o final feliz. E o felizes para sempre, no final, ele seja escrito, né? Então, esses capítulos eu considero como aquilo que eu ainda não alcancei, por imediatismo da minha parte, que eu me frustro, né? E as perdas. Quem é Sara Araújo? Uma mulher que ainda sonha como a mesma Sara do estadual, mas que alcançou muita coisa hoje que lá atrás ela nem imaginava. Essa sou eu hoje. É a construção de todas as pessoas que passaram pela minha vida e das que ainda vão passar. Então, eu sou os tijolinhos que cada pessoa colocou na minha base para que fizesse quem eu sou hoje. O que a Sara de 2016 quer falar para a Sara de 2026? É a trend. É verdade. É a trend. Que bom que você conseguiu, que bom que deu tudo certo. E hoje você tem uma família linda. Pets, eu amo meus pets. Que bom que tudo se ajustou, porque você tinha muito medo, você lembra? Quando você tinha muito medo. E hoje você conseguiu, que bom, meus parabéns. Ela falaria isso. E o que a Sara Araújo de 2026 quer falar para a Sara Araújo de 2036? Vamos alcançar mais. Vamos alcançar mais. Eu tenho uma ambição muito saudável. Gosto de sempre me desafiar, gosto do novo. Gosto de passar pelo processo, né, da descoberta. E vamos pra frente. Defina a sua vida com uma palavra. Perdão. Defina a sua história de vida com uma frase. Tudo posso naquele que me fortalece. Agora é o jogo das palavras. Vou citar nomes ou palavras e você vai defini-los ou defini-las com uma palavra. Podemos ir? Pode. Casamento. Amor. Vida. Aprendizado. Tecnologia. Profissionalismo. Família. Ninho. iPhone. Trabalho. Governador Valadares. Mãe adotiva. Casa. Conforto. Colégio estadual. Saudade. Publicidade e propaganda. Sonho. Sonho. Realização. Defina essa conversa com uma palavra.
Pode ser frase, não? Pode ser, fique à vontade. Vou abrir a sessão. Vai abrir a sessão. É a primeira vez que eu estou na frente das câmeras falando sobre mim, sobre minha profissão. E se eu pudesse resumir, é privilégio. Privilégio. Porque acredito que é a primeira vez que alguém que entrega algo em tão pouco tempo vem aqui, né? Exato. É a primeira vez. E poder falar disso, pra mim, é um privilégio. E foi um privilégio pra lá de especial ter você aqui. Obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. É sempre uma honra, como eu disse anteriormente, né? Receber pessoas que fazem por onde da nossa cidade, e você é uma delas. Sucesso, muito obrigado. E claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Com certeza. Obrigada. Tamo junto. Sara, o Histórias e Memórias de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto na quinta-feira contando a história, né? E eternizando a história de uma grande advogada da nossa cidade. E aí, quem será? Vou ficando por aqui e até quinta.